votação no PL 0006/2018, que dispõe sobre a destinação dos resíduos produzidos no processo de preparação de alimentos de alimentação escolar da rede pública do Estado de Santa Catarina. Autores parlamentares jovens do EEB Nicola Batista, do município de São Francisco do Sul. Convido a senhora deputada Ellen Sabrine Gerber a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. O nosso projeto dispõe que as empresas fornecedoras de alimentos da rede pública estadual devem destinar corretamente os resíduos alimentares. Isso seria utilizar integralmente os alimentos, utilizar o máximo possível desses alimentos, tanto no cardápio quanto na compostagem, utilizando seus talos, folhas e demais partes que geralmente são descartadas. Isso reduziria o desperdício e daria um destino correto aos resíduos, também reciclando. Com os alimentos já processados, exceto o feijão, as sobras que ficam nos pratos seriam usadas para a compostagem. Esta seria feito o chorume e do chorume o pesticida. E os demais serviriam como adubo ou agregados ao cardápio escolar. Assim também teria como minimizar os impactos ambientais. Será de dever das empresas fornecedoras colocar lixeiras seletivas, tanto dentro das cozinhas quanto nos refeitórios. Capacitar seus profissionais para que estes tenham a plena consciência de que devem dar o destino correto ao lixo, separar na hora que estiver fazendo. E principalmente disponibilizar os resíduos para as hortas. Em tempos que falamos de fome e grande desperdício de alimentos, o nosso país, principalmente, é admissível pensar que em uma escola como a nossa, por exemplo, que tem 630 alunos divididos em 3 períodos, a escola serve 3 refeições diárias e que boa parte desses alimentos são jogados no lixo, ao invés de poderem ser reaproveitados e utilizados nas hortas escolares, enquanto muitas pessoas passam fome, poderiam estar fazendo uso de parte desse alimento que jogamos fora? Muito obrigada. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Boa tarde, deputada. Só um questionamento. Os profissionais que você falou são as cozinheiras, certo? Então, as cozinheiras são a empresa privatizada, são terceirizadas elas, é de outra empresa. Eu acho correto os alunos ter uma lei para eles pegar e fazer tudo certinho. Só que a gente vai estar fazendo uma lei, o projeto de vocês é para obrigar a ensinar como o profissional ou a profissional vai trabalhar. Não, não seria isso. A nossa lei abrange a ideia de que para dar o destino correto dos resíduos alimentares. Não estaria abrangendo só a ideia de os alunos terem a plena consciência, porque isso é dever de todos. Mas sim é começar dentro das cozinhas, com as cozinheiras tendo que descartar corretamente as cascas, separar os talos, separar as folhas, para fazer o seu devido destino. Peço a parte, vossa deputada. Eu queria dar a opinião, que acredito que antes de ser feita uma lei desse nível, que ocorra com uma conscientização de todos os alunos, porque é de suma importância que não seja jogado alimento fora, e então eu acho que deve começar no princípio, por aí. Se caso não ocorra o resultado desejado, talvez seja uma lei que possa ser discutida. Mas antes disso, acredito que tenha que ocorrer uma conscientização dos alunos, porque jogar alimento fora não é certo, a gente sabe, mas ocorre, querendo ou não, ocorre. E na nossa escola já tem compostas e é feito pelas
pela empresa terceirizada, é dividido já, a empresa por si já divide e é colocado na composta os alimentos e que é utilizado na horta da escola. É isso que eu tinha para falar. Obrigado. O que eu gostaria de lembrar é que já existem vários projetos nesse âmbito, só que precisa de uma lei que se torne obrigatória, que as empresas se responsabilizem por esse quesito e que não que além dos alunos precisarem fazer a separação desses resíduos, precisam também as merendeiras estar cientes de que começa por elas, dentro das cozinhas, separar o resíduo corretamente para ser levado para o seu devido destino. Deputada Ellen, eu queria que você esclarecesse melhor sobre a destinação dos resíduos, qual que é a destinação certa dos resíduos, dos restos de comidas e verduras utilizadas. Sim, os alimentos não processados, por exemplo, os resíduos, as cascas, as folhas, poderiam ser usados como compostagem. Os talos teriam como, acho que teriam como ser utilizados no cardápio escolar, com grande valor energético. E os alimentos que sobram nos pratos, os resíduos que sobram, eles podem ser utilizados para fazer o chorume e desse o pesticida. Obrigado. Então, venho pelo meu partido para deixar claro aqui que não é só fazer uma campanha na escola. A gente não está propondo apenas para os alunos, mas sim para a cozinha da escola. Que seja a partir desde a cozinha a separação. Não é apenas botar uma lei para os alunos que os alunos vão fazer. A princípio, a nossa lei imposta é para a cozinha, para a área da merenda, terceirizada, para a empresa. Então, eu queria deixar claro isso, principalmente para o deputado aqui presente, que já tem essa dúvida, que não é apenas os alunos, mas sim todo o âmbito escolar, principalmente na cozinha, que pode ser, como foi dito pela minha colega, pode ser utilizado os talos, folhas, comidas processadas, podem ser utilizadas para o chorume, para o pesticida, ou seja, isso abrange uma área muito maior. Não é apenas o aluno saber separar o arroz, o feijão e a salada. Então, isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma observação, que, por exemplo, a nossa cidade, a gente não tem um aterro. Então, precisamos pagar uma taxa de lixo para que o nosso lixo seja levado para um aterro em outra cidade. Então, com a aprovação dessa lei, os resíduos também poderiam ser diminuídos e, assim, diminuindo o valor pago para a empresa que leva o lixo, que faz a coleta e leva o lixo até outra cidade. Referente ao resíduo de sobra de comida, que poderia ser implantado em uma futura horta ou preparado pelo próprio colégio, disponibilizado uma parte de um pequeno terreno, poderia ser aterrado, etc., etc. O que poderia ser feito o papel da escola não é conscientizar os alunos e educá-los. Por que não começar com a conscientização da própria comida, um bem valorizado? Então, esse é o papel fundamental da escola, a conscientização do cidadão e formação dele. Então, não deveria ser também algo apoiado pela escola, que pegaria o resto desses resíduos e, aí, além disso, de conscientizar esse reaproveitamento, também estaria desenvolvendo uma pequena horta, como no caso da Escola Maria do Carmo Lopes, que foi utilizado para plantar alface, que também depois foi reutilizado pela cantina. Então, é um processo que tem um âmbito ambiental de reutilização muito interessante. Além disso, você está formando o caráter de pessoas que estão no ensino fundamental 1 e 2 para uma conscientização que um cidadão sim tem que ter. Isso, além de promover o desenvolvimento dele, constitui para que ele se torne um cidadão até melhor no futuro, que quando estiver em sua casa possa fazer também a divisão do lixo reciclado entre reutilizado e o orgânico. E assim como o deputado Vitor já disse, não adianta só a conscientização, a gente precisa de uma lei, porque isso também parte das merendeiras da escola, que tiveram certa resistência a nos disponibilizar esses resíduos na hora de fazer a compostagem.
Bem, agora, olhando pelo outro lado, que isso eu acho que é uma questão muito importante na hora de se formular uma lei, agora falando talvez pelas cozinheiras, eu acredito que todos saibamos, ou vemos que as cozinheiras geralmente chegam perto das 9, 10 horas da manhã dentro da escola para fazer a merenda, para chegar perto do meio-dia eles terem todo aquele rango para a galera comer. Agora eu me pergunto, elas teriam a disponibilidade do tempo de ficar separando talinho, assim por dizer, ou separando a comida no seu devido lugar? Elas teriam o tempo de ficar a tarde inteira, provavelmente, fazendo isso, uma vez que escolas pequenas talvez fosse viável. Agora, uma escola com 1.000 alunos, que tem 3 cozinheiras, entendeu? É um negócio inviável para o ser humano. Eu acredito que não adianta a gente salvar a natureza e sacrificar o ser humano. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a função, provavelmente no contrato entre a empresa e a escola, a função da empresa seria fazer a comida. Ela tem que ter eficiência no papel que ela está exercendo. E seria isso. Eu acredito que elas estariam mais tempo na escola, uma vez que também tem família em casa, já passam a manhã fazendo comida, elas têm família em casa, filhos para cuidar, outras obrigações extra-trabalhistas, assim por dizer, fora o lazer e tal. E outra coisa que torna, eu acredito, isso inviável, seria que o Estado não pode legislar sobre as relações terceirizadas. Então, eu acredito que seria esse o meu ponto. Muito obrigado. Sobre o tempo que elas passam na escola, isso não mudaria muita coisa, porque se elas já jogam isso no lixo, teriam as lixeiras corretas para cada tipo de alimento. Então, acredito que isso não teria nenhum problema elas destinarem corretamente o lixo, tanto como os alunos que fazem uso do refeitório. Mais alguma consideração? Eu só gostaria de ressaltar a fala do deputado Emanuel, que as pessoas, elas sabem, elas são conscientes, então eu não acharia necessário simplesmente a conscientização, porque as pessoas sabem o que é errado o alimento ter esse devido local de finalização. Então, eu acho muito importante essa criação do projeto de lei, porque as pessoas, para si, elas já sabem. Então, elas precisam ver exemplos e tomar iniciativas. E, se for necessário um projeto de lei, que assim seja. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que aprovam a proposição permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovada a proposição por maioria. Discussão e votação do PL 007/2018, que dispõe sobre a inclusão da disciplina de redação preparatória para o Enem para o Estado de Santa Catarina e a criação de plataforma eletrônica de comunicação entre professor e aluno. Autores, parlamentares jovens do EEB Jurema Save Milanês, do município de Quilombo. Convido a senhora deputada Ângela Carla Solini a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 5 minutos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a bancada e as vossas excelências aqui presentes. Antes de começar apresentando o nosso projeto de lei, eu gostaria de dizer que ele foi, quando a gente enviou ele aqui à consultoria jurídica da Alesc, ele não foi compreendido como nós queríamos. Então, ele foi mudado e ele se apresenta da maneira que eu vou explicar aqui para vocês. Então, o nosso projeto de lei, ele dispõe sobre a inclusão no aplicativo Estudante Online de conteúdo preparatório para a prova de redação do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O Estudante Online, ele é uma plataforma disponibilizada pela Secretaria de Estado de Educação aqui de Santa Catarina, e os estudantes, eles têm acesso a esse aplicativo, onde o professor ele coloca as notas dos estudantes e também eles têm acesso ao dia e à data das avaliações
que irão ocorrer em sala de aula. O Enem, ele é muito importante, todo mundo sabe disso, porque ele dá oportunidade ao estudante a ingressar em uma universidade pública e também ele dá acesso a bolsas de estudos aos estudantes. A gente sabe que a redação a gente aprende em sala de aula. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos que no estudante online seja incluído um chat, um bate-papo, onde o aluno e o professor eles possam conversar e esclarecer dúvidas sobre a redação, onde o aluno também pode enviar a redação que ele fez para o professor, visando auxiliar e complementar aquilo que já é discutido em sala de aula. A gente sabe, como eu não citei ainda, mas vou citar agora, que o Enem, a redação do Enem ela é decisiva na média final, a nota dela é decisiva na média final do exame, e também tem estudantes que, quando eles saem do ensino médio, muitos não conseguem a tão esperada bolsa de estudos ou a aprovação em uma universidade pública, eles fazem cursos particulares para ser aprovado. Então, na minha opinião, infelizmente, é lamentável, porque é direito do aluno ele ter uma educação pública de qualidade. Então, a gente quer aliar a tecnologia que está presente no nosso dia a dia com a educação, já que o estudante online ele já é disponibilizado para os estudantes. E é isso. Aberto a perguntas e questionamentos. Peço a ordem para frisar 2 pontos. Primeiro, o artigo 2 e o artigo 3, nas seguintes perguntas. Em primeiro lugar, como será feito esse chat? Em segundo lugar, o professor receberá por este? Se não, será um trabalho de graça? Terceiro, o professor terá tempo para fazer isso? E quarto, se ele trabalhar e o Estado manter e pagar, não será também uma geração de gastos? Essas são as perguntas que eu faço. E também referente a uma terceira, do artigo 3, que eu fiz a relação ao artigo 2, que é a rede pública estadual criará uma plataforma eletrônica online destinada à comunicação por chat. Referente a essas perguntas. E a terceira, do artigo 3, é o Poder Executivo regulamentará. Terceiro, como é que o Estado vai regulamentar esse aplicativo? Então, é isso que eu pergunto. O professor vai trabalhar de graça ou ele vai se doar no único tempo que ele tem? Porque nem todos os professores têm que fazer sempre 2 cargas horárias. Tem que trabalhar de manhã numa escola, tarde outra. Então, para complementar, ele vai ter tempo para isso? Essa é a minha dúvida. Na verdade, não é a criação de um aplicativo, ele já existe. Nós já temos acesso ao estudante online. Como tem lá a guia para você ir nas avaliações ou para ir nas suas notas, por exemplo, no dia em que vai ter a avaliação, seria mais uma guia que seria criada para que e colocasse esse chat onde o professor e o aluno conversariam. Já existe, o aplicativo seria só uma mudança feita pela Secretaria do Estado da Educação, que é o que disponibiliza. Quando você fala em tempo, o professor, ele tem hora-atividade, todo professor tem hora-atividade. Então, a gente pode levar em consideração que, ao invés do aluno escrever a redação, por exemplo, para o professor escrever no papel, ele vai enviar para o professor. E nessa hora-atividade, que é o momento em que o professor iria corrigir a redação, ele pode abrir o aplicativo. Ele abre o aplicativo e ele corrige e responde se está ok ou não, já pode falar a nota para o aluno. Qual era a tua outra pergunta? Em relação a isso, ele vai ter pagamento, vai receber por isso, ou ele vai ter tempo por isso também? Então é essa questão, né? Que ele tem a hora-atividade. Então ele pode, ao invés de, por exemplo, a gente sempre entrega um trabalho escrito, envia para o professor. É muito mais fácil, é uma ferramenta que o celular, a internet, todo mundo tem acesso o tempo todo, se pensar nisso, né? Nada. A minha dúvida é, tem professores aqui, eu não sei se é assim na tua escola, mas trabalham de manhã, de tarde e de noite. E, primeiro, quem nunca entrou no estudante online e daí não deu, a tua matrícula não estava correta, por exemplo, assim, o site dá erro. Por exemplo, se tu entrar em um navegador diferente, pode acontecer de dar um erro e não ser acessível. E existe Messenger e WhatsApp, só para falar.
E, por exemplo, assim, eles têm a carga horária muito grande, não tem tempo de ficar auxiliando os alunos. E para isso também tem o YouTube, que dá muitas palestras e muitas coisas assim sobre redação, se o aluno quiser mesmo lutar e quiser se preparar para o Enem. Obrigado. Como eu respondi para ele antes, o professor ele tem hora-atividade para corrigir o aluno, os trabalhos do aluno e para se dedicar. Por exemplo, se um professor, pelo menos na minha escola, eu sei que assim, professores já falaram para mim, se eles têm, eles dão aula o dia todo, na semana eles têm direito a 8 horas de atividade. Então, eu acredito que sim, o professor tenha tempo para responder. E a questão do YouTube, como eu falei, é obrigação do Estado da educação pública de qualidade. Eu aprendi a fazer redação do Enem esse ano. O ano passado eu fiz o Enem. Eu posso usar a nota do Enem para esse ano, mas eu tive que procurar o YouTube. Então, é lamentável, de verdade, ter que procurar a internet para aprender a fazer redação do Enem, que é a obrigação do Estado nos dar educação pública de qualidade. Tá, bom dia a todos, novamente. Quê? Ok. Eu achei essa ideia muito interessante, porque o aplicativo do governo, né, é bem ruim. Só que eu não entendi como que vocês vão fazer acontecer. Como que você tem, tipo, as suas ideias assim, como que vai fazer acontecer? Seria a inclusão no estudante online, porque já existe esse aplicativo, então só incluiria um bate-papo no aplicativo, só a inclusão, né? Que aí, claro que quem domina a tecnologia faria isso, que é disponibilizado pela Secretaria do Estado da Educação. Ah, o meu funciona. Boa tarde novamente, eu tenho algumas perguntas para fazer. A deputada tinha dito que quando enviaram o projeto, ele foi modificado, não foi? Isso. Uhum. Eu queria saber como que ele era antes. Antes disso, na verdade, ele foi compreendido de forma equivocada. Então, antes era a inclusão de uma aula de redação por semana, do preparatória para o Enem, e aí a criação de um aplicativo, que no caso não era a criação, era a inclusão, como eu estou explicando agora, desse chat, desse bate-papo para a redação do Enem. Tá. Você falou que é para implantar um chat no estudante online para o aluno conversar com o professor, não foi? Então, por que só no estudante online? Como só no estudante online? Por que não criar outro aplicativo? É que nós já temos o estudante online, então talvez teria mais gastos criar um outro aplicativo. Seria mais fácil, na minha opinião, só incluir um chat, já que os alunos já têm o acesso ao estudante online. Tá, eu queria fazer outra pergunta. Já que no chat, o aluno perguntar para o professor que não entendeu o conteúdo e o professor explicar pelo chat, sendo que ele não está trabalhando, o aluno terá meio que uma certa vantagem sobre os outros alunos? Meio uma aula particular, online? Isso aí? Ele não vai receber mais? Mas uma vantagem aos outros alunos, se os outros também vão ter acesso. Você acha justo, professor? Só um instante. Eles vão ter acesso, todos vão ter acesso a essa plataforma. Então o professor deve ganhar mais? Já que ele ganha pouco enquanto ele está na escola? Se ele vai ainda responder pergunta dos alunos quando está em casa? Sim, mas como eu falei, o professor ele tem hora-atividade para fazer isso, para corrigir os trabalhos e, enfim. Tá, minha opinião, eu acho que se o aluno está a fim de aprender realmente o conteúdo e ir atrás da educação e tudo mais, tem muito canal no YouTube ensinando coisas do Enem. Tem canal na TV Cultura que passa todos os dias aulas de matemática, de tudo que cai no Enem. Então, eu acho que por esses meios é bem mais prático e não tira o tempo hábil do professor, porque
essas horas atividades eles têm para corrigir trabalhos, fazer provas, não para ficar entrando no estudante online e corrigindo redações de alunos que têm outros meios para entender também. É isso aí, obrigada. Bom, eu tenho exemplos em casa, meu pai e minha mãe são professores, e o salário do professor como eu posso dizer, para mim é um absurdo, porque é o professor que ensina o médico, é o professor que ensina o advogado, e cada vez mais ele está embaixo, jogam ele embaixo. Aí você vem com uma proposta dessa, tudo bem. Só que daí ele teria que ganhar mais. Agora essa parte, hora atividade, ele já tem que corrigir o que acontece na escola. Porque muitas vezes não dá tempo de corrigir na hora atividade, ele leva para casa para corrigir. Muito pouco tem para dar atenção para os seus filhos. Isso acontece comigo em casa. Aí, muitas vezes, o professor, eu tenho a minha professora como exemplo, a Suzana, ela é Sociologia e História, para quem não sabe. Sociologia, ela nos ajuda na redação. E não é obrigação dela, porém ela nos ajuda. E não vejo problema, às vezes também é falta de interesse dos alunos, porque hoje você tem o meio de pesquisar na internet, hoje tem vídeos no YouTube para te ensinar como é que faz uma redação e como é que não faz. E também tem professores de português. O que o professor de português faz durante a aula? Ele não vai te ensinar como é que faz uma redação? Isso é o que eu penso. Sim, concordo. Tanto está se falando em YouTube, por que ter o professor em sala de aula? O professor está lá para ensinar. Vamos investir nesse professor, vamos investir numa possibilidade em sala de aula ele ensinar. O chat é para o aluno tirar suas dúvidas após ele fazer sua redação, após ele enviar. Quanto tempo perdido é o professor corrigindo papel por papel? Toda a tecnologia que está em nosso meio, não seria mais prático o professor pegar seu celular, seu computador e corrigir aí e tirar a dúvida do aluno? Tanto se fala em YouTube, vamos valorizar o professor. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que aprovam a proposição permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. A proposição é rejeitada por maioridade. Discussão e votação da PL 0008/2018, que inclui na grade curricular do ensino médio inovador não profissionalizante da Rede Pública Estadual de Ensino, temas transversais voltados ao estudo de plantas medicinais e horta escolar. Autores, parlamentares jovens do EEB Jurema Sávio Milanês, do município de Quilombo. Convido o senhor deputado Josué Ângelo Gris a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 5 minutos. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Josué Ângelo Gris, tenho 15 anos, sou de Quilombo, sou do Partido Oeste Jovem, represento a região oeste catarinense e também a nossa escola, a Escola de Educação Básica, professora Jurema Sávio Milanês. O programa Ensino Médio Inovador foi aderido pelo Estado de Santa Catarina, e é implantado em mais de 170 escolas de nosso Estado. Na nossa escola, o Ensino Médio Inovador tem dado super certo, ele dá certo, tendo resultados com alunos excelentes, com resultados positivos na sociedade. O ensino médio inovador, além de ter uma carga horária mais ampliada, ele dá a opção de ter algumas disciplinas, talvez não disciplinas, uma inserção social optativas pelos alunos. Em nossa escola, com a adesão do novo ensino médio, o ensino médio inovador será extinguido. Será que nós não devemos nos preocupar com a educação, com formas diferentes de educar? Peço, então, a quem se preocupa com a educação, que valorize, que defenda as diferentes formas de ensino. A nossa proposta trata de incluir na grade curricular da rede pública
do Estado de Santa Catarina, no currículo do ensino médio inovador não profissionalizante, o estudo de temas transversais de plantas medicinais e na horta escolar. Temos alguns objetivos do nosso projeto. Esse projeto tem como objetivo passar o conhecimento que vem de geração em geração para os alunos, não apenas passar, mas aprofundar esse conhecimento. Criar um hábito entre os alunos e suas famílias de alimentação saudável, através do alimento de qualidade saudável, é claro. E tornar esse conhecimento popular, até porque já é comprovado que ervas medicinais, plantas medicinais têm benefícios, mas também têm malefícios. Por isso a importância do estudo. E também trazer uma melhora na educação ambiental que está presente em nosso meio. Os alunos, com a participação na horta escolar e o estudo das plantas medicinais, aprenderão a carpir, cultivar e colher plantas medicinais, alimentos saudáveis na horta escolar. Por exemplo, eles poderão colher verduras, legumes, plantas medicinais, como, por exemplo, guaco, boldo, camomila, entre outros, ornamentais, como pata de vaca e pingo de ouro, e também pode ser utilizado e plantado temperos para ser utilizado na merenda escolar, como cebolinha, salsinha. Então, dito isso, espero contar com o apoio de todos os nossos deputados e estou disponível a responder perguntas. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Há alguma discussão? O responsável para trabalhar esse tema não seria o professor de biologia? Não. Por quê? Responda a pergunta. Não seria ele porque a vida é de todos, devemos todos ter conhecimento. Até porque a inserção social a qual o inovador tem acesso, ela é feita através de uma escolha do professor e não interessa qual disciplina o professor é formado. Talvez melhore se ele for formado, é claro, numa área que tenha mais conhecimento, mas com a formação que ele receberá, todos terão acesso e não vejo problema em um professor de educação física trabalhar isso, até porque defesa da vida todos devemos ter. A minha pergunta é, isso se tornaria uma disciplina a mais? Não, o inovador, eu vou explicar, tem inserção social, cultura, esporte e linguagens. Por exemplo, cultura, neste ano nós tivemos a opção de escolher dança, teatro, então esse nosso projeto de estudo de plantas medicinais, ervas medicinais, horta escolar, seria uma opção a mais para o aluno escolher, se caso aprovado, é claro. Eu acho legal, porque nem todo mundo tem uma avó, né, que sabe do chá, e vai que a gente pega algum matinho, assim, na horta de casa, assim, vai fazer um chá e é algum tipo de veneno. Isso aí, tem muitos benefícios, mas também temos algumas plantas com malefícios, com problemas, então é importante o estudo para ter esse conhecimento popular. Só um minutinho. Eu gostaria de agradecer e cumprimentar os alunos, professores e direção que estão assistindo a este incrível programa. Agradecer a todos os coordenadores desse programa, em especial nossas queridas professoras Zenaide Colete e Lilian Sandra Ria de Cima. Estamos aqui graças a elas, nossa escola e nossa família. Eu gostaria de perguntar qual o profissional para isso e qual o custo? Custo? O custo. O custo, na verdade, não terá nada a mais, porque, na verdade, já é pago, vamos dizer assim, para ter uma inserção social. Essa seria apenas mais uma opção, se o aluno quiser escolher, vai ser o mesmo preço, por exemplo, se ele escolher um vôlei, por exemplo. E o profissional especializado para isso? Na verdade, cada um profissional não tem um específico. A escola, dentro dos seus professores que foram escolhidos por um concurso ou efetivos, por exemplo, se ele for efetivo 40 horas, ele terá, por exemplo, 32 horas, ele faltará a hora para completar sua carga. Essa seria o momento para ele completar sua carga horária. Muito obrigado. Por nada.
Mas então ia ter essa matéria a mais e vocês não iam aprender com um professor devido sobre essa matéria e ter o conhecimento certo sobre o tema? Não adianta ter, se o professor não for formado no que vocês querem, vão aprender o quê? É uma perca de tempo? Por exemplo, eu tenho um professor de biologia na minha escola que ele não é formado. Então eu não aprendo nada em biologia, ele só passa coisa do livro e ele explica o que está no livro, então eu não aprendo nada. E o que adianta colocar um professor lá na frente para explicar qualquer coisa ou o que está na internet que pessoas dizem? Acho que isso não vai ajudar em nada. Na verdade, não é uma matéria a mais. Já temos inserções sociais, será apenas uma opção a mais para o aluno escolher. O professor ele vai receber uma formação, uma devida formação, então não vejo problema se a formação for de qualidade e vamos cobrar isso, não vejo um problema nisso. O custo já é pago, foi respondido anteriormente. Já é garantido. Mais alguma dúvida? Mais alguma discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que aprovam a proposição permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado por maioria. Muito obrigado. Discussão e votação do PL 0009/2018, que dispõe que as empresas públicas e privadas situadas no Estado de Santa Catarina devam disponibilizar, no mínimo, 5% das vagas do quadro de funcionários para estudantes recém-formados no ensino médio das escolas da rede pública do Estado. Autores, parlamentares jovens do EEB João Fraceto, do município de Criciúma. Convido a senhora deputada Thalita Cândido de Souza a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 5 minutos. Boa tarde a todos os deputados aqui presentes. Nós fizemos uma pesquisa que revelou que 78,3% dos jovens que deixam o ensino médio, dos seus 18 aos 24 anos, estão desempregados. Visando esses números, nós fizemos uma proposição de lei que ajuda com que esses jovens saiam do ensino médio e tenham uma vaga meio que já encaminhada. Funciona mais ou menos assim. As empresas públicas e privadas situadas em Santa Catarina devem disponibilizar no mínimo 5% das vagas no quadro de funcionários para estudantes recém-formados no ensino médio das escolas de rede pública no Estado. Como a gente apresentou já na comissão e conversamos com os deputados que nos representam, esse projeto seria inconstitucional, seria de lei federal. Então, nós temos a apresentar uma proposta de emenda, que a proporção que propõe que a lei se aplica somente a empresas públicas estaduais. Dessa forma, faz com que a lei não seja mais da federal e sim estadual. Segundo a UPNAD, no Brasil, em 2017, havia 48,5 milhões de pessoas de 15 a 19 anos de idade, e esse patamar foi similar ao ano de 2016. Dentre essas pessoas, 13,3 estavam ocupadas e estudando, 23,0 estavam ocupadas e nem estudando. Não estavam ocupadas e nem estudando. 28,7 estavam ocupadas, porém estudavam. E 35,0 estavam ocupadas e não estudando. Eu quero explicar um pouquinho nas minhas palavras. A lei ela propõe que jovens que saem do ensino médio, diferente do jovem aprendiz, que é quando você está no ensino médio, que você saia da escola, que você tenha uma vaga de emprego lhe esperando lá fora. Mas isso não seria para todos os alunos, claro, até porque nem todos os jovens se esforçam no ensino médio inteiro. Então, contaria com referências escolares das escolas que encaminhariam esses jovens, depois de sair do ensino médio, para essas respectivas vagas. Foi levantada uma questão durante a comissão, que se esses jovens fossem encaminhados a essas empresas, não estaria tirando a vaga de um servidor efetivo. Não, essas vagas já estariam destinadas às outras, e como são para as escolas desprovidas de um ensino técnico, não seria de forma
uma vaga de um emprego que precisava de uma qualificação grande. Seria algo mais ajudante, mais um setor pequeno ou um serviços gerais, coisas assim que não precisasse de tanta qualificação, vendo assim que não seria tirado a vaga de um servidor efetivo da empresa. Alguma dúvida? Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Boa tarde a todos, novamente. Eu só gostaria de ressaltar, eu tinha separado, na realidade, alguns dados, mas como foi proposta a emenda, repesquisei e gostaria de dizer que, por exemplo, uma empresa pública que tenha seus 10 mil funcionários, dentro dessa proposta de lei, 500 vagas seriam, os 5% de 10 mil seriam 500 vagas reservadas para os estudantes. Agora, eu fico pensando, na primeira vez que isso for implantado, essas 500 vagas terão que ser tiradas de trabalhadores efetivos, a primeira vez. As próximas vezes elas já estariam reservadas, seriam apenas a troca dos estudantes. Agora, quando ela for implantada, 500 trabalhadores efetivos da empresa terão que ter o seu lugar tomado. Então, seriam 500 famílias, isso numa empresa média de 10 mil funcionários. Seriam 500 famílias que teriam um déficit na sua renda, assim, por exemplo. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é que, na realidade, isso vai criar um cisma, né? Porque gera dificuldade na empresa quando despede funcionários experientes para contratação de jovens inexperientes. Então, de certo modo, ele tiraria a eficiência da empresa, uma vez que jovens inexperientes estariam ingressando no mercado de trabalho. E outra questão também, que particularmente isso eu gosto bastante, é de resolver o problema. Isso, na realidade, não estaria resolvendo o problema. O jovem ia continuar sendo menos valorizado nas empresas, por exemplo, menos experientes, assim, do que os próprios trabalhadores que já vão estar lá, entendeu? Não sei se eu me fiz entender, que não vai resolver o problema, ele vai prolongar, ele vai dar a oportunidade, mas a raiz... Seu tempo acabou, deputado. Vamos só por parte. Nenhum empregado de uma empresa fixa, experiente, vai ser demitido para colocar alguém desqualificado. Seria vagas de pequeno porte, de assistência, de serviços gerais. Eu não lembro da sua segunda pergunta, me desculpa, mas a terceira, você falou sobre... que agora eu também esqueci, sinto muito. Pode repetir aí, rapidinho. Na realidade, ele não resolveu o problema? Isso. Sim, é que na realidade ele não resolveria o problema, uma vez que... Beleza, lembrei. Nada impede a empresa de demitir esse jovem. E nada impede esse jovem de buscar qualificação. Tem bastante semelhança com a gente. Peço a parte, deputada. Se o projeto de lei de vocês visa empresas públicas e não vai ser tirado nenhum trabalhador da empresa, eu gostaria de saber se vai ser acrescentado novos funcionários. Isso, com certeza, vai acarretar novos custos para o governo. Eu gostaria de saber sobre essa parte do projeto de vocês. Obrigado. Então, são empresas públicas estaduais. De uma forma ou outra, o jovem iria trabalhar em algum lugar. Então, não só exatamente para o governo, mas um pagamento de um funcionário. Uma hora ou outra, alguém vai entrar nesse trabalho, nessa vaga e vai trabalhar. Isso é indiferente da nossa lei ou não. Deputada, eu queria pedir... esse projeto é bem parecido com o Jovem Aprendiz, que é de 14 a 24 anos. Ele tem muitas semelhanças entre um e outro. E eu queria saber qual que é a diferença, ou qual que é a diferença dele para o projeto do Jovem Aprendiz. Beleza. O Jovem Aprendiz é enquanto você está no ensino médio. Para o Jovem Aprendiz, você tem que estar estudando. E para a nossa proposição é quando você sai do ensino médio. Pois é, mas até hoje não vi nenhum caso de uma pessoa com 24 anos no ensino médio. O que eu posso fazer?
Mas o nosso não tem duração para os jovens até 24 anos. O dado é que fala que jovens estão desempregados até os 24 anos. Boa tarde. Então, eu só queria ressaltar que já existe uma lei federal, que é a Lei da Aprendizagem, que já garante no país inteiro que empresas de grande e médio porte abram 5% das vagas. E como 5% das vagas para estudantes, certo? Então, estudantes ou... Entendeu? E aqui eu fiz um negócio. A Assembleia Legislativa Estadual não possui competência para legislar sobre este assunto. Somente o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado. Pois, como a minha colega falou em um dos projetos ali, uma lei estadual não pode sobrepor uma lei federal. E o artigo 22 da Constituição Federal é competência privativa da União Legislativa sobre relações de trabalho. Sim, nosso projeto originário ele tinha essa falha, então nós propusemos uma emenda que é para empresas públicas estaduais. Então, sim, pode ser... Mas já... Por que seria para todas as empresas públicas estaduais já têm essa lei, já tem a lei federal? Para estudantes. A lei é para quem sai da escola, então deixa de ser estudante. Obrigada. 5% das vagas para estudantes ou quem não terminou o ensino médio ainda, certo? Então, por isso, de 14 a 24 anos. Eu acho que era só isso. Durante esses 25 segundos que eu tenho, eu quero que vocês vejam se é constitucional isso. Porque como já tem uma lei federal garantindo essas 5% das vagas. Então, é absolutamente inconstitucional. Obrigado. Eu peço a parte, cara deputada. Reforço plenamente a fala do deputado Marco, ressaltando o seguinte fato. Existe já o programa de aprendizagem, juntamente com o Sistema S, que é um sistema misto, né, público-privado do governo federal. Enfim, esse projeto que vocês estão debatendo aqui, ele pode ser excludente. Por quê? Tem pessoas que já estão formadas, né, já concluíram ensino médio há, por exemplo, 10, 5 anos, e que não conseguiram uma vaga de emprego até hoje. E outro exemplo também, pessoas que não são tão estudadas, não têm uma instrução assim tão, digamos, favorável, né, não tiveram uma instrução tão relevante assim, ocupam geralmente, na maioria das vezes, vagas como serviços gerais, etc. E a cara deputada relatou que vagas assim de menor escalão seriam destinadas a esses jovens. E eu ressalto, então, o jovem ele tem a oportunidade de trabalhar dos 14 até os 24 anos na lei da aprendizagem. Então, eu ressalto mesmo que isso tira a oportunidade de alguns que se formaram há muito tempo. E outra coisa, empresas de aplicativo como, por exemplo, a Uber, como é que um jovem vai trabalhar nessa empresa se não tem alguma experiência? Não digo também na parte de direção, sim, de transporte, mas também na área administrativa da empresa. Não tem capacidade alguma. Então, um programa de aprendizagem, ressaltando, ele estimula, oportuniza os jovens a adquirirem experiência, conhecimento, justamente com os cursos profissionalizantes, a inserirem no mercado de trabalho. Então, eu peço, neste plenário aqui, que os deputados repensem esta lei, esse projeto de lei, e ver mesmo se é constitucional, porque, olha, eu penso que isso deve ser negativo. Muito obrigado. Como você disse, a lei da aprendizagem é para estudantes. A nossa proposição é para ex-alunos do ensino médio. Mais alguma discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que aprovam a proposição... Ninguém se dirigiu ao microfone. Os senhores deputados que aprovam a proposição permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está rejeitada a proposição por maioria. Esta presidência abre a discussão e votação das seguintes moções.
Moção 001/2018. Autores parlamentares jovens da EEB Letícia Possamay, do município de Pouso Redondo. Aplaude a secretária de Estado pela reforma da EEB Letícia Possamay. Em discussão. Convido o senhor deputado Henrique Fonseca Mateus para discutir por até 3 minutos. Boa tarde a todos. O nosso pedido de moção é por todo o empenho e todo o caminho que foi feito até o planejamento da planta até a aceitação do projeto. A gente queria agradecer a todos os deputados e pessoas que estiveram envolvidas. É isso. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Eu peço a parte, caro deputado. Olha, eu vejo que nós não devemos, nós devemos sim agradecer a Secretaria de Educação, sim, mas isso é um dever óbvio dela, que ela deve promover reforma, assim, na educação pública. Isso é dever, não precisa a gente pedir, se ajoelhar, implorar que isso seja feito. Isso deve ser feito diariamente, sempre. Então, não lhe julgando por isso, mas eu acho que isso pode ser repensado, porque isso é uma obrigação da Secretaria de Educação, né? Obrigado. Eu penso que a gente deve agradecer sim, porque por mais que seja obrigação deles, o trabalho deles, ajuda, querendo ou não, a toda a população, a nossa escola que estava precisando e demorou muito para sair, e a gente queria agradecer a todos que estiveram envolvidos nesse projeto, que foram mais de 10 anos até ele acontecer. Passou pela mão de muita gente, então a gente gostaria sim de agradecer pelo projeto e por ele ter sido aceito. Boa tarde, deputado Henrique, de novo. Eu só queria pegar 2 falinhas tuas. Você falou ajudado a nossa escola e você falou demorou mais de 10 anos. Então, o que adianta eles demorarem mais de 10 anos para isso ser aprovado, e sendo que deixar outras escolas que nem lugar para jogar futebol tem, ou para ter até o próprio lanche tem? Obrigado. Jogar futebol, acredito que não seja a prioridade. Era as salas, pessoas estavam estudando em refeitório, em lugares inoportunos. Então, a gente realmente precisava dessas salas e eu acredito que a moção de aplauso é de extrema importância. Mais alguma coisa? Mais alguma colocação? Não havendo em votação. Quem é contra, por favor, se manifeste. Aprovada por maioria. Moção 002/2018. Autores parlamentares jovens do Colégio Mafrense do município de Mafra. Repudia o corte de árvores por parte do Poder Municipal sem justificativa na rua Matias Piquenique e sugere a criação e implantação de um projeto de arborização para o município de Mafra. Em discussão. Convido o senhor deputado Gustavo Machado Pereira para discutir por até 3 minutos. Bem, novamente, boa tarde. Como já foi explicado todo o processo que gerou a criação das nossas proposições, tanto a PEC quanto a moção, foi o mesmo, o corte das 6 tipuanas na rua Dr. Matias Piquenique, e então a gente propôs também essa moção de repúdio ao corte por parte do Poder Público Municipal de Mafra. Eu acredito que seria isso. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Em votação. Se alguém ir contra, por favor, se manifeste. Moção aprovada por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 001/2018. Autores, parlamentares jovens do Colégio Mafrense do município de Mafra. Parabeniza a direção do Colégio Mafrense pela passagem dos 40 anos do educandário. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 001/2018.
Autores parlamentares jovens da EEB Letícia Pozamay, do município de Pouso Redondo. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação a disponibilização de transporte gratuito para viagens culturais para alunos do ensino médio do Estado. Indicação 002-2018. Autores parlamentares jovens da EEB Adolfo José Martins, do município de Bom Jardim da Serra. Solicita ao governador do Estado a inclusão da Serra do Rio do Rastro no rol do patrimonial do Estado de Santa Catarina. Indicação 003-2018. Autores parlamentares jovens da EEB Maria do Carmo Lopes, do município de São José. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação para a implementação da campanha informativa sobre o crime de desacato no Estado de Santa Catarina. Indicação 004-2018. Autores parlamentares jovens da EEB Maria do Carmo Lopes, do município de São José. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação a criação de núcleos de psicologia nas escolas públicas. Indicação 005-2018. Autores parlamentares jovens da EEB Nicola Baptista, do município de São Francisco do Sul. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação que os alunos do ensino fundamental de escola pública desativada sejam transferidos para outra unidade no máximo de 3 km de distância. Indicação 006-2018. Autores parlamentares jovens da EEB Nicola Baptista, do município de São Francisco do Sul. Solicita ao governador do Estado e ao secretário de Educação que os alunos do ensino médio noturno da escola pública desativada sejam transferidos para outra unidade, de no máximo 5 km de distância. Indicação 007-2018. Autores parlamentares jovens da EEB João Fraceto, do município de Criciúma. Solicita ao governador do Estado a implementação de cursos profissionalizantes destinados aos jovens infratores, a serem ministrados nos centros de reabilitação no Estado de Santa Catarina. Indicação 008-2018. Autores parlamentares jovens da EEB Major Cipriano Almeida, do município de Zorteia. Solicita ao governador do Estado e ao secretário da Infraestrutura a construção de um parque ou praça em cada município do Estado. Fim da ordem do dia, passamos agora para as explicações pessoais. Inscrita para falar a senhora deputada Paulina Emanuela Machado Vieira, a quem concedo a palavra por até 4 minutos. Bom, quero cumprimentar toda a mesa de diretoria e a todos os deputados aqui presentes. Eu e meus colegas do partido PJSC, Partido Jovem da Serra Catarinense, queremos agradecer aos vereadores de Bom Jardim da Serra pelo patrocínio do transporte e pela noite de vasta discussão política ocorrida na última sessão na Câmara e até ocupando as cadeiras dos nobres vereadores, discutindo sobre problemas de segurança e outros assuntos que são de extrema importância para a nossa pacata cidade. Estendemos os agradecimentos à Secretaria de Educação de nossa cidade. Agradecer à equipe EEB Adolfo José Martins e à nossa professora de História, de Sociologia, Suzana de Lima Cardoso, que abraçou o projeto do Parlamento Jovem desde sua essência. Agradecemos também à equipe da Escola do Legislativo pelo suporte dado e atenção dada a nós desse período de intensa discussão e construção de conhecimento. No dia 3 de setembro, meus colegas e eu recebemos uma mensagem de nossa professora, que nossa escola iria mais uma vez participar de uma edição do Parlamento Jovem Catarinense, pois já não fazia muito tempo que ela já havia estado aqui presente. Como nossa escola entrou depois da desistência de Correia Pinto, precisavam nos organizar o mais rápido possível com a eleição. Então, como éramos os mais interessados, que sempre participamos de grêmio estudantil, líderes de sala, vice, passamos em todas as salas, mostrando nossos projetos, o que a gente iria trazer para aqui para o melhoramento da nossa região. No nosso sonho de vivenciar a política em sua essência e queríamos a aprovação de nossa comunidade escolar. Logo, fomos aclamados com 83% dos votos, ou seja, a grande maioria. E assim, começaram nossa incrível jornada junto com nossa professora, discutindo o que poderíamos trazer de essencial para a nossa região.
Com a ajuda de nossa coordenadora e toda a gestão escolar, desenvolvemos nossos projetos, os quais acreditamos que sejam bem-sucedidos e que temos esperanças que estes chamem a atenção de vossas excelências, que, graças a Deus, todos por unanimidade. Graças ao Parlamento, ganhamos a oportunidade de conhecer e repensar sobre o que é política. E com esta grande chance, faremos o possível e o impossível para mostrar que nada disso foi em vão. E desde já, eu queria agradecer pela oportunidade que tivemos esses dias. Foram incríveis. A gente conheceu cidades novas que a gente nunca tinha ouvido falar. A gente teve a experiência de ver como são as escolas, diferente da nossa, e também algumas mais parecidas. Às vezes tem uma divergência de ideias, mas o importante é participar. A gente conheceu culturas diferentes, estilos diferentes, mas, bem no fim, a gente é ser humano e o que a gente quer é um futuro melhor para o nosso Brasil, da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Isso é o que é gratificante. Isso. Garanto que as pessoas que estão vendo a gente pela TV, pela internet, elas estão contentes de a gente estar lutando pelo futuro que a gente quer. Esses dias, a gente viu pessoas falando como foi crescendo com o tempo. E eu fui uma das pessoas que chorei quase todos os dias, porque isso me emociona, as pessoas lutarem pelo que ela quer no futuro. E desde já agradeço, eu e meus colegas e minha professora, pela oportunidade. Obrigada. Inscritas para falar, as senhoras deputadas Thalita Cândido de Souza e Valentina de Souza Gialdi, a quem concedo a palavra por até 4 minutos. Uma boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É realmente gratificante, foi uma experiência de aprendizado muito grande, que começou como um convite feito pela nossa professora de História, a professora Vanusa, da nossa escola, que nos informou sobre uma palestra que iria ocorrer na nossa escola sobre o programa Parlamento Jovem. E ela conversou comigo, com a Thalita e com um outro colega nosso sobre o projeto e como se seguiria. E, infelizmente, o nosso colega não pôde concorrer junto com nós na eleição que teve na nossa escola. E no dia da palestra, quando a Leia foi na nossa escola falar sobre o projeto, o interesse só aumentou em mim e na Thalita. O nosso colega que não pôde vir provavelmente está acompanhando a gente, ou pelo menos vendo as coisas que a professora Ângela está botando no jornal da escola. E agora eu vou passar a palavra para a Thalita, e eu tenho certeza que ela também está muito feliz de estar aqui com todos vocês. Boa tarde novamente. Eu queria começar agradecendo os idealizadores do projeto, principalmente a Leia e a outra moça que eu esqueci o nome, sinto muito, mas eu queria agradecer muito, elas foram muito queridas e lutaram, foram atrás da gente o tempo todo viajando. Eu queria dizer que eu estou muito feliz realmente por essa experiência, de ter conhecido pessoas realmente incríveis que eu vou levar, eu acho que para a vida toda. Por mais que a gente tenha muita divergência nas ideias e coisa e tal, é muito legal estar aqui e ver que tem pessoas diferentes, culturas diferentes, as pessoas convivem de modo diferente de todos os lugares dos estados, e isso é muito interessante porque a gente só está acostumado com o nosso meio, com a nossa cidade, e chegar aqui e ver tudo diferente é uma outra realidade. A gente sai daqui diferente, a gente entra de um modo, chega e vai embora diferente, conhecendo totalmente outras pessoas, convívios e coisa e tal. Eu queria muito agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui por ter conhecido vocês, inclusive um amigãozão. Te amo. Dando continuidade,
Inscrita para falar, a senhora deputada Giovana Batista, a quem concedo a palavra por até 4 minutos. Cumprimento primeiramente Vossas Excelências, jovens deputados, professores, educadores e demais espectadores. E agradeço a todos pela oportunidade de estarmos juntos aqui neste momento. Nesta semana, primordialmente, fizemos novas amizades e conhecemos indiretamente diferentes realidades e regiões do nosso lindo estado, além de termos sido motivados por exemplos e biografias de jovens como nós. Tivemos ótimas palestras que ampliaram nossa visão de mundo, foram realmente experiências incríveis. Também entendemos como a Assembleia Legislativa funciona e tivemos a oportunidade de criar leis e proposições, mudando a nossa realidade no âmbito legal e praticando a política legislativa. Agora, percebemos que, apesar de termos que às vezes negociar e fazer acordos, a democracia é fortemente influenciada pelos ideais individuais. E tal sistema garante uma pluralidade de pensamentos e ações, garantindo a representação de vários setores da sociedade, como a gente viu aqui na nossa reunião. Estamos realmente agradecidos e honrados, e com certeza voltaremos para as nossas cidades com bagagens cheias de ideias, esperanças e amizades. Muito obrigada a todos. Dando procedência, inscrita para falar, a senhora deputada Giovana Felizardo, a quem concedo a palavra por até 4 minutos. Boa tarde, caros deputados e deputadas. Meu nome é Giovana Felizardo, eu tenho 15 anos e sou da Escola de Educação Básica Letícia Possamay, do Partido Jovem Vale do Itajaí. Estou aqui representando a cidade de Pouso Redondo e todo o Vale do Itajaí. Quando nos foi proposto esse programa lá na escola, a gente ficou bem entusiasmado e curioso para saber o que era. Então, alguns dias depois, lá na escola, compareceu a Leia e a Kátia, explicando melhor e constatando o que era este programa. Sendo assim, 15 alunos se interessaram e se inscreveram para a eleição, onde esses 15 alunos teriam que passar nas salas de 8º, 9º e todo o ensino médio para explicar o porquê queriam vir essa semana aqui representar a escola, a cidade e toda a nossa região. A nossa votação foi feita por urna eletrônica e desses 15 candidatos, 5 estão aqui no caso. Bom, eu me interessei por isso, porque eu acho que nós, jovens, temos que ter uma voz mais ativa na política e também ter uma mente mais aberta e entender melhor o real conceito que ela tem, que a gente tem uma visão bem retorcida do que ela realmente é. E essa semana que a gente está aqui vivenciando tudo isso, eu tenho certeza que quem tinha essa visão vai distorcer ela e passar a enxergar tudo isso com uma visão diferente para melhor. Eu conheci aqui pessoas incríveis, fiz amizades que eu vou levar para a vida toda. Eu conheci culturas e lugares que eu nem nunca tinha ouvido falar. Eu escutei ideias diferentes saindo da cabecinha de cada um de vocês e captei todas elas para mim e acredito que vocês também. Isso só vai agregar conhecimento para cada um de nós. E deixa eu ver que eu me perdi aqui. Bom, eu vou encerrar. E eu sei que quando a gente sair, a gente vai estar com uma mente bem mais rica de conhecimento e a fim de fazer atos inovadores e passar toda essa experiência que a gente viveu aqui para gerações futuras. Muito obrigada por tudo e por todos, por ter feito dessa minha semana muito melhor. Inscrito para falar o senhor deputado Bruno Soares Pereira, a quem concedo a palavra por até 4 minutos.
Bom, primeiramente eu cumprimento a mesa diretora, os demais deputados e também aos professores e a equipe da Escola do Legislativo. Primeiro, é de extrema importância ressaltar a integração juntamente com a interação do jovem na política, juntamente com seu protagonismo neste meio. Bom, eu agradeço a equipe que organizou o evento, a Escola do Legislativo, o Núcleo de Educação e Cidadania, a professora Leia, Kátia, a Marina, o Ita, né, da equipe de apoio. Também ressalvo a falta do professor Armando, que estava impossibilitado de estar aqui conosco, que também irá contribuir bravamente com este projeto. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que estou saindo daqui muito diferente da forma em que entrei, juntamente com a minha visão política, fazendo amizades, tendo trocas culturais, que é uma coisa que não tem medida, não tem nenhum valor. Destaco também a estrutura a qual nos foi conferida e a qual nos recepcionou. Vale ressaltar também a importância da educação política, que é uma coisa que se tem muita importância ao esclarecimento dos jovens para poder ter um interesse maior pela política. Por meio dos projetos como o programa Parlamento Jovem Catarinense e também dos vereadores mirins. E com isso eu agradeço muito a experiência mesmo, a oportunidade de estar hospedado num hotel maravilhoso, estar nessa estrutura maravilhosa, com todas essas possibilidades que nos foram garantidas. Muito obrigado. Inscritos para falar, os senhores deputados Adriel Barbosa de Souza e Gabriel Melo, a quem concedo a palavra por até 4 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou o deputado Adriel Barbosa de Souza, do programa Parlamento Jovem Catarinense, venho do partido Jovens Inovadores Democratas, o PJID, de São Francisco do Sul. E hoje eu vou falar um pouco da nossa experiência em meio a tudo isso que está acontecendo. Mas antes, uma palavrinha do meu amigo aqui, o Gabriel, que vai fazer uma homenagem a todos. Eu queria agradecer a todos pela grande oportunidade. Vocês tornaram a nossa semana muito melhor e foi um grande prazer sentar com vocês, participar de tudo isso. Foi um momento muito gratificante para a gente. E queria agradecer às nossas professoras por ter feito disso uma semana muito melhor. E obrigado a todos. Bom, primeiro de tudo, depois que todos nós soubemos o que estava para acontecer, foi uma grande surpresa, um grande choque. Todo mundo ficou nervoso, ficou entusiasmado, pensando 1000 coisas o que pode acontecer. Não sabíamos ao certo o que devíamos fazer, qual era a proposta desse programa, então foi uma coisa assim bem, como eu posso dizer, surpresa. Foi uma coisa assim imediata que ninguém esperava mesmo. Depois a gente já saber um pouco do que se tratava, passando alguns dias, a gente começou a pensar sobre o que poderia fazer para apresentar para vocês hoje. Como o mercado de ideias é muito amplo, a gente ficou pensando em investir no mercado, no ramo alimentício, no ramo da economia e muitos outros, que essa área é muito ampla, né, da gente focar numa lei é muito ampla. A gente podia fazer de muitas coisas, para quem a gente pode ajudar, o que a gente pode falar. Então, houve muita dúvida quando a gente começou a fazer essas propostas. Depois de um tempo, a gente soube que iam vir palestras, né, da parte da nossa amiga Leia, da nossa amiga Kátia, para responder essas perguntas. Então, ficamos muito entusiasmados com tudo isso que estava acontecendo. Ficamos ansiosos por aguardar as respostas para que a gente precisava. E elas conseguiram. Depois de ter entregado o material didático que a gente precisava, da Constituição, do regimento interno da casa, a gente começou um processo de estudo. Então, aí começamos a filtrar o que a gente queria fazer. Porque a gente começou a peneirar ideias.
até chegar num consenso concreto e estruturado para fazer a nossa lei. Então, não foi algo assim do dia para a noite, não foi algo aberto, foi algo bem centrado naquilo. No caso, no ramo alimentício, que todos vocês já sabem. E, no fim de tudo, antes de virmos para cá, antes de viajarmos, houve um preparo tanto psicológico quanto escrito. Nos preparamos, estudamos para saber o que falar, como agir, como atuar dentro dessa maravilhosa casa. Então, houve sim, como é que a gente pode dizer, uma grande experiência nisso tudo. Aprendemos muitas coisas, coisas que eu nem imaginava. Eu nunca tinha entrado num parlamento e visto como funciona. É realmente uma coisa incrível, né? É um espaço muito amplo, muito aberto para a discussão. E isso todos nós vamos levar para casa e contar para os nossos familiares como é bom a gente ver como que funciona toda a coisa. E é isso, agradeço a todos por me ouvir, né? E boa tarde a todos. Inscrita para falar a senhora deputada Caroline Moraes Romanzini, a quem concedo a palavra por até 4 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora e a Nossa Senhora Presidente e a todas as pessoas que estão nos assistindo agora e a todas as vossas excelências também. Eu me chamo Caroline Moraes Romanzini, eu sou da Escola de Educação Básica Professora Jurema Sávio Milanês e eu, juntamente aqui com a minha bancada POJ, represento a bancada do Oeste, de Santa Catarina. Então, antes mesmo da gente iniciar essa experiência aqui dentro do Parlamento e em Florianópolis, a gente teve o processo democrático dentro de nossa escola. Depois de passado desse processo, cada um ter se eleito com o seu projeto e a sua forma, a gente teve uma palestra, uma qualificação juntamente com a Leia e a Kátia, que nos mostraram o que são um PL, uma PEC, mudando a opinião de muitos de nós sobre política, inclusive a minha, que depois desse momento eu tenho uma opinião sobre política totalmente diferente. Participar desse projeto foi uma das melhores experiências da minha vida, e cada momento dentro desse plenário e fora, no hotel, será guardado eternamente em minha memória, e eu gostaria muito de manter a amizade que eu tenho com todos vocês, e a gente continuar mantendo contato. Eu gostaria de agradecer aos professores e aos demais educadores da escola e pessoas que ajudaram de qualquer outra forma. Em especial, as nossas professoras coordenadoras que nos ajudaram, a professora Lilian Sandra Rie de Cima e a professora Zenaide Colete, as quais nos ajudaram muito durante esse processo. Gostaria também de agradecer pela ótima recepção em todos os locais que a gente frequentou e a essa casa que nos recebeu de braços abertos, e agradecer em especial aos nossos pais, que além de nos apoiarem emocionalmente, eles ajudaram com a nossa viagem, que não nos foi disponibilizada pela nossa região, e aos demais parceiros dispostos a nos ajudar. Eu gostaria de agradecer, em nome da minha bancada, também a Câmara de Vereadores do nosso município de Quilombo, que ajudou com a confecção de nossas camisetas. Eu gostaria de agradecer muito, mas, para finalizar, eu gostaria de falar uma palavra de Fernando Sabino, que é a seguinte: democracia é oportunizar todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao tempo de chegada, depende de cada um. Eu deixo essa frase como uma reflexão para todos nós. Muito obrigada. Inscrita para falar a senhora deputada Arielle Gomes de Oliveira, a quem concedo a palavra por até 4 minutos. Boa tarde a todos e todas. A nossa explicação pessoal, então, será sobre como foi feita a eleição na nossa escola, que foi de forma democrática por todos os funcionários, alunos e professores, e eu peço a reprodução de um vídeo.
Agradecemos a todos e queríamos dizer que foi uma experiência incrível. Obrigada. Convido agora os parlamentares do partido PJSC de Bom Jardim da Serra a ocuparem a tribuna para fazer uma homenagem. Bom, primeiramente eu gostaria de solicitar a presença da Cátia e da Leia aqui no centro. Bom, nós do Planalto Serramos agradecemos pela dedicação, o tempo que nos foi fornecido e nós trouxemos uma lembrancinha com produtos coloniais da nossa região, em forma de agradecimento. Obrigado. Não havendo mais tempo regimental, encerramos a sessão. Convocação da próxima sessão. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para o primeiro semestre de 2019. Está encerrada a sessão.